Olá, como que tá o estudo? Tem seu caderninho de anotações aí? Eu espero que sim. Essa parte de estrutura é bem simples, porque ela já está lá desenhada, tem o gráfico lá na BNCC. Eu só estou dando uma passada aqui para a gente entender essa estrutura, mas ela é simples, né? O complexo é quando a gente entrar ali nas habilidades, na progressão das habilidades, competências mesmo. Então, são aulas mais simples, mas que faz parte aí do nosso estudo, da nossa compreensão desse documento. Nós falamos sobre a estrutura da educação infantil, então nós vamos agora falar sobre a estrutura que traz aí esse documento da BNCC quanto ao ensino fundamental. Lembrando que nós já tivemos várias aulas aqui, várias, não, vamos dizer algumas. E você pode voltar, rever. Se você está chegando agora aqui no canal, eu te convido a conhecer, a se inscrever no canal, colocar a notificação e agora vai começar a subir bastante material sobre a alfabetização também, ok? Que eu já estou produzindo aí para a gente ter no canal e eu poder ajudar vocês. Fora isso, tem minhas redes sociais, Facebook, Edilane Geres, e o Instagram também, que você pode acompanhar um pouquinho mais aí pertinho de mim no history que eu posto lá algumas coisas interessantes. Olha lá, estrutura da BNCC. Vamos para a nossa estrutura do ensino fundamental. Falamos da educação infantil, vamos para o fundamental e depois nós já vamos tratar um pouquinho do ensino médio, apesar de não termos aí homologado a BNCC, a base aí para essa modalidade. Nós temos somente que está aí valendo, né, que está em vigor, que foi homologada, a BNCC aí da educação básica, certo? Então, vamos lá. A BNCC traz para o ensino fundamental a estrutura em áreas do conhecimento, tá? Isso não é novidade para ninguém. E quais são as áreas de conhecimento do ensino fundamental? São linguagem, a matemática, as ciências da natureza, as ciências humanas e o ensino religioso. Nossa, Edilane, mas ensino religioso? Sim. Se a gente olhar lá na BNCC, minha BNCC nunca está aqui perto de mim, na hora que eu começo a gravar. Nós temos lá o ensino religioso, sim. A base trouxe o ensino religioso, nós vamos falar aqui rapidamente dele, mas ele está lá como uma área do conhecimento a ser ensinado, sim, que faz parte e está compondo a estrutura do ensino fundamental, tá bom? E vamos lá, vamos testar um pouquinho o seu conhecimento. Dentro de cada área do conhecimento, nós temos umas coisas. O que são? O que nós temos dentro de cada área do conhecimento? Cri, vou pôr uma musiquinha, vou dar um tempinho para você digitar aí no comentário. Vou fazer assim, vou tomar uma aguinha. Eu trouxe para você a área do conhecimento. Linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e o ensino religioso. Dentro dessas áreas de conhecimento, nós temos outra coisa. O que é? Viu como a estrutura é fácil, mas a gente precisa prestar atenção? É isso aqui, ó. Tô dando um tempo para você colocar no comentário para mim. Ou será isso aqui? Apareceu várias coisas aí na sua memória, na sua mente? Então, vamos lá. Eu espero que quem comentou tenha acertado. Eu vou ver. Ok? Áreas do conhecimento. Linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, ensino religioso. Só que dentro de cada área nós temos os componentes curriculares. Quem acertou? Parabéns! A estrutura está lá tão clara, tão organizada, mas a gente, se não se atentar, passa despercebido.
E isso aqui é importante, além da gente saber e conhecer, quando nós vamos lá montar planos de aula, a gente olha muito isso aqui. Até já dei uma aula de montar aí plano de aula e a gente coloca a área do conhecimento, o componente curricular. E depois tem os outros itens que nós já vamos chegar também. Então, dentro de cada área tem o componente curricular. E o que são esses componentes? Olha aí, uma coisa que para alguns surgiu até como novidade, né? Dentro das linguagens lá, que eu falei que nós temos linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso, certo? Em linguagem, não é somente língua portuguesa. O componente curricular das linguagens ou da linguagem são língua portuguesa, arte, educação física e inglês. Essas disciplinas aqui, que são os componentes, fazem parte dessa área de conhecimento aqui, tá? Se a gente for lá, voltar no estudo sobre linguagens, até sobre lá a teoria de Vygotsky, de Piaget, tem os tipos de linguagem, certo? Nós não temos um único tipo de linguagem. Então, a gente tem que ampliar para isso aqui também. Quando trata lá área do conhecimento, linguagem, nós temos 4 tipos de linguagem. A língua portuguesa, nós temos a arte, a educação física e o inglês agora, tá bom? Que a BNCC trouxe aí, que a gente está com um novo conceito, uma nova visão aí de essa educação bilíngue, né? Então, a primeira área do conhecimento, nós temos 4 componentes curriculares, certo? Área do conhecimento, linguagem. Componente curricular, língua portuguesa, arte, educação física e inglês. Ok? Eu espero que você tenha acertado quando eu fiz a pergunta lá atrás. Área do conhecimento, matemática. Qual que é o componente curricular da matemática? É ela por si mesma, a matemática. Não tem outro componente. Então, a área do conhecimento é a matemática. O componente curricular, que seria a disciplina, antes da disciplina, é a própria matemática, ela em si, tá? Então, matemática, área do conhecimento, componente curricular, matemática. Ciências da natureza, área do conhecimento, ciências da natureza, componente curricular, área da ciências da natureza, desculpa. Ela aqui no ensino fundamental não se subdivide. Ela vai se subdividir depois. Aqui para nós ainda não, tá bom? Aqui na educação básica ela permanece. Então, ciências da natureza, ciências da natureza. E o que está faltando aqui? Nós já falamos de linguagem, de matemática, de ciências da natureza. Próximo, ciências humanas. Vamos lá. A ciências humanas é a área do conhecimento. Quais são os componentes curriculares dessa área de conhecimento? Eu tenho a história e a geografia. Então, dentro de uma área, que é as ciências humanas, eu tenho 2 componentes, história e geografia, que aqui na educação básica se subdivide já. As ciências da natureza ainda não, tá? Ela permanece, ela em si, como componente curricular. E o próximo, então vamos lembrar, linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, o próximo área do conhecimento, ensino religioso. Então vamos lá. O ensino religioso. Por que eu disse lá, nossa, Edilane, mas ele está na estrutura da base. A base traz sim o ensino religioso, porém, é uma disciplina ou uma área do conhecimento, um componente curricular aí, né? Que ele é por si só também. Área do conhecimento e componente. Obrigatório, que ele tem que constar. Ele tem que ser ofertado. Porém, a matrícula ao aluno é facultativa. E tem que ser dentro do horário ali do horário normal de aula, tá? Não pode ser contraturno, nada disso.
Então, ele sim deve ser ofertado, porém, o aluno, aí vai da família também, né? Optar por matricular seu filho nesse componente, garantindo essa área do conhecimento, ou não. Mas a BNCC traz bem claro que ela é uma área do conhecimento. Então, nós temos lá 5 áreas do conhecimento para o ensino fundamental. E o ensino religioso está entre eles. Porém, a escola tem que ofertar, mas a matrícula é facultativa, certo? Então, essa é a estrutura da BNCC para o ensino fundamental. Linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e o ensino religioso, aí, mas com esse caráter obrigatório de se ter e facultativo ao aluno, tá? E aqui tem lá o desenho que a gente tem lá, desenho é muito pejorativo, né? Que tem lá o gráfico, a imagem visual aqui, né? De como a base traz essa estrutura. Que eu disse, é simples, até falar, mas uma aula sobre isso. Mas talvez quando eu perguntei para você as áreas do conhecimento que eu mencionei para vocês, e eu perguntei qual era o componente curricular, você não se atentou nessa estrutura. Você não conseguiu fazer essa leitura do jeito que eu estou pondo para você aqui agora, ó. Agora, quando você olhar nisso e voltar o pensamento na aula que eu acabei de mostrar aqui os slides, você consegue entender. Então, ó, a área do conhecimento são 5. Linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Certo? Dentro das áreas de conhecimento, eu tenho o componente de cada área. Então, quais são os componentes curriculares? Antes disso, eu vou colocar meu slide aqui da linguagem, ó, da matemática, da ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso, que é a área do conhecimento. Que tudo isso que eu estou te mostrando aqui, na estrutura do seu documento, está aqui, ó, nessa coluna, à sua esquerda, ó. Área do conhecimento corresponde a isso aqui. Então, sim. Dentro de cada área do conhecimento, eu tenho os componentes curriculares que se referem às disciplinas, como a gente dizia, que a gente agora trata como componente curricular, tá? Então, nós temos lá, ó, para o ensino fundamental, anos finais e anos iniciais. Pode ver que o inglês, ele está aqui nos anos finais, porque é obrigatório aqui. Mas nós já temos a educação bilíngue também, e já tem muitas redes, muitos municípios, o meu, por exemplo, já está começando a colocar. E também está garantindo a língua inglesa, aqui o inglês, nos anos iniciais. Porém, ele não está aqui como obrigatório, tá vendo? Mas ele faz parte do ensino fundamental nos anos finais. Então, ele consta aqui, sim, como um componente curricular. Diferentemente, por exemplo, ó, do ensino religioso, ele consta como obrigatório, ó, certo? A língua inglesa, o inglês, não. O inglês aqui nos anos iniciais, ele nem é citado, ó. Ele é obrigatório aqui nos finais. Porém, já há redes que estão ofertando o ensino de uma outra língua, o inglês, aqui já nos anos iniciais. Lógico que se garante aí, dependendo e de acordo com a idade, a faixa etária das crianças, tudo bem? Então, o componente curricular, o que seria? Para cada área do conhecimento, os seus próprios componentes, que no da linguagem são língua portuguesa, arte, educação física e a língua inglesa, que é o inglês. A matemática é ela mesma por si só, as ciências da natureza, aqui, só no ensino médio que tem uma diferenciação, no fundamental, iniciais e finais, é ela por si só, não muda, e as ciências humanas, que tem uma divisão aí que a gente divide em componente de geografia e em componente de história. E o ensino religioso, que vem obrigatório para a instituição,
e facultativo ao aluno, certo? Então, aqui são as áreas de conhecimento e nessa outra coluna, os componentes curriculares. E o que é importante a gente ressaltar aqui? A BNCC traz a importância da interdisciplinariedade, que ela traz que essas áreas afins que se integram devem fazer essa integração de disciplinas, tá? Para ter essa interdisciplinariedade que traz tanto a base para a gente sair do ensino, que nós ainda temos um ensino fragmentado. Ele ainda é fragmentado nisso aqui, ó, no componente curricular. Nós temos aulas de 40 e 50 minutos de matemática, de ciências e assim por si só, vai, né? E traz isso. Ainda se faz isso? Ainda não se faz isso. Mas já está lá no documento, como já trazia os outros documentos, a necessidade dessa desfragmentação aí, tá? Outra coisa importante aqui para a gente ver nessa estrutura e lembrar dela, que garantir as competências, nós queremos dizer que para o ensino fundamental, olha aqui, ó, eu tenho as competências gerais da educação, são aquelas 10. Só que no ensino fundamental, eu também tenho que olhar e garantir as competências específicas de cada componente aqui, ó, de cada área. Tá? Então, eu tenho competências gerais de forma geral, da formação do indivíduo, que é do infantil até o ensino médio. E eu tenho aqui, a partir do ensino fundamental, eu tenho competências também específicas de cada componente, de cada área aqui do conhecimento e componente curricular. Então, eu tenho que olhar para as duas competências, tá? Então, isso não podemos esquecer. Então, a estrutura está toda aqui, ó. Ensino fundamental, ele tem áreas de conhecimento. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Cada área tem seu componente. Linguagens, língua portuguesa, arte, educação física e inglês. Matemática, ela por si só, como componente. Ciências também, o seu componente é a própria ciências. E as ciências humanas, que nós temos dois componentes, ligado à geografia e à história. E o ensino religioso é por ele si só também, obrigatório às instituições e facultativo ao aluno. Eu espero que você tenha gostado dessa estrutura aqui. E vamos agora olhar, então, a nossa estrutura do ensino médio, que já vem uma aula aí para você. Me acompanhe, siga no Instagram, siga aqui, me dê dicas e ideias de como que eu posso te ajudar com os documentos aqui da base, com os estudos da base. Deixa seu comentário aí para mim. Pedir no outro vídeo, vou pedir nesse. Coloque nas suas redes sociais aí, Instagram, Facebook, me marque no seu caderninho de anotações e de estudo, tá bom? Tô pensando em fazer até um sorteio de quem me marcar lá. Pode ser no Insta, pode ser no Facebook também, tá bom? Como a minha fanpage, dá para você pôr o arroba na frente e colocar meu nome e aí fica marcado. E a gente se vê na próxima aula. Tchau! Bons estudos!